Olá, pessoal. Continuando a aula aqui, falando dos auxiliares da justiça, né? Nós vimos dos deveres, obrigações do juiz. Agora a gente vai prosseguir aí a partir do artigo 149, que fala sobre os auxiliares da justiça, certo? Muito bem. Explica isso direito concursos. Eu sou o professor Arcângelo. Estamos aqui mais uma vez, continuando nossa aula Código de Processo Civil. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Pois se inscreva, ative o sininho das notificações, porque assim, pessoal, todos os dias nós postamos aulas aqui, você vai ficar sabendo. E também você pode verificar que no nosso canal tem a playlist de processo civil, de código civil, de português. Enfim, nós vamos ter de todas as matérias aqui para o oficial de justiça. Então se inscrevam para ter acesso aqui ao curso completo. Agora, quer ter acesso ao PDF, mais conteúdo e assistir às aulas sem propaganda nenhuma, vai lá no Explica Isso Direito Concursos e você vai ter uma plataforma dedicada com os PDFs para ver, acompanhar no momento da aula, baixar também e compor aí as suas apostilas com informação relevante e importante para a compreensão. Dessa forma, você pode, além de assistir a aula, carregar o material com você, ler, reler, estudar, e é muito importante que você faça isso, tá bom? Artigo 149, né, pessoal? Depois da vinheta, vamos lá. Vamos lá, então. Dos auxiliares, artigo 149, são auxiliares da justiça, tema muito importante para esse concurso de oficial de justiça, hein? Além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas da organização judiciária. Quem são os auxiliares? O escrivão, chefe de secretaria, oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, contabilista e regulador de avarias. Pessoal, vocês não precisam entender o que é cada uma dessas figuras não, tá? O escrivão seria o diretor, o chefe lá do cartório. Chefe de secretaria é que cuida das secretarias do fórum. O oficial de justiça, vocês já sabem quem é, o perito que faz perícias. O depositário, no caso de uma penhora, por exemplo, é nomeado um depositário, ele é um auxiliar da justiça. Administrador de massas falidas, né? O intérprete e o tradutor, tudo bem, não precisa nem traduzir. Mediador e conciliador são os que fazem a mediação e conciliação. Geralmente, advogados, pessoas que estão habilitadas e que fizeram um curso para fazer esse trabalho. Alguns juízos ele é remunerado, tá? O partidor é o que faz partilhas, o distribuidor é que promove a distribuição dos processos, é um funcionário que trabalha no cartório do distribuidor, ele é um escrevente também, né? Escrivão também é um escrevente, chefe da secretaria também é um escrevente, tá? Já oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador e conciliador não são escreventes. Partidor pode até ser um escrevente, o distribuidor também. Contabilista, olha, por incrível que possa parecer, tem escrevente que faz esse papel, né? Mas é o contador, tá? E regulador de avarias tem a ver com navios, então vocês nem precisam saber o que é, tá bom? É uma situação muito específica. Muito bem. Do escrivão, do chefe da secretaria e do oficial de justiça. Artigo 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária. Em cada juízo, né, que é representado por um juiz na comarca, haverá mais um ou mais ofícios de justiça. Porque é o seguinte, nós funcionários da justiça, a gente costuma dizer que o fórum, ele tem lá a comarca, né? Eu vou pegar o exemplo de uma comarca pequena. Ela tem lá duas varas, a primeira e segunda vara. A primeira vara tem o seu juízo, o juízo da primeira vara, um juiz. E a segunda vara tem o seu juiz também. Então, o juízo da primeira vara, representado por um juiz,
ele tem um ou mais ofícios de justiça. O ofício é como se fosse cartórios especializados em determinados assuntos. Então tem o ofício do civil, do crime, do criminal, tem o ofício da infância e juventude, tá certo? O ofício pode ser o ofício do juizado especial civil, das execuções fiscais, execuções criminais, tem vários ofícios, tá? Cujas atribuições serão determinadas pelas normas da organização judiciária, e vocês estudam isso daqui no direito administrativo, que fala de normas da Corregedoria da Justiça, tá? Essas são as normas. Artigo 151, vamos lá. Em cada comarca, né? Comarca pode ser uma cidade inteira, seção ou subseção judiciária, haverá no mínimo tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos. Então, em cada comarca, se tiver 1 ou 2 juízos, tem pelo menos 1 ou 2 oficiais de justiça. Artigo 152. Incumbe ao escrivão, ok? Ou ao chefe da secretaria. Escrivão, a chefe de secretaria é um nome, uma figura, né, que nem recebe esse nome mais dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Redigir na forma... Aqui, quando ele fala chefe de secretaria, ele está falando o chefe da seção, né? O escrivão é o responsável pelo cartório todo, escrivão, pelo ofício todo ali. E o chefe, tem o chefe do crime, o chefe do civil, né? Além de ter chefe de secretaria da administração do fórum. Ele deve redigir, o escrivão ou o chefe redigem ou ordena que escreventes o façam, tá? Redigir na forma legal ofícios, que é expedir os ofícios, os mandados, né? Ofício para uma prefeitura, por exemplo, mandado que é a ordem que vai para o oficial de justiça. Carta precatória é quando um juiz de uma comarca, de uma cidade, manda uma solicitação de uma intimação para o juiz de uma outra cidade, tá? E demais atos que pertençam ao seu ofício. Então, cabe ao escrivão e chefe de secretaria. 2. Cabem a eles, né, efetivar as ordens judiciais, ou seja, torná-las efetivas, que elas se realizem, né? Realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização. Sim, o escrivão e o chefe de secretaria podem também fazer intimação e citação no próprio balcão lá do cartório que eles trabalham, tá bom? Eles também devem comparecer às audiências e não podendo designar um servidor, que é o escrevente, que o faça. Sempre eles designam alguém para fazer. 4. Manter sob sua guarda, não porque são preguiçosos, porque tem muitos outros serviços para fazer, né, pessoal? 4. Manter sob sua guarda e responsabilidade os autos. O que é o auto? O processo. Não permitindo que saiam do cartório. Então, não pode sair o processo lá do cartório, o processo físico, tá? Sem que esteja autorizado pelas normas, autorizado pelo juiz, que saia e vai para um advogado. Esse advogado é feito a carga para um advogado. Ele tem que devolver depois de fim do prazo concedido a ele. Bom, manter sob sua guarda responsabilidades o processo, os autos, ok? Não permitindo que saia, exceto quando tenham de seguir a conclusão do juiz. O que é conclusão do juiz? É ir para o juiz. Quando o processo vai para o juiz, a gente fala que ele está concluso ao juiz, ou seja, está lá para que o juiz dê uma decisão qualquer. B. Com vistas a procurador, sair do cartório para ir para um advogado, né? Que é um procurador. A Defensoria Pública, que é um advogado público. Ministério Público, que é o promotor de justiça. Ou a Fazenda Pública, através de seus procuradores também, tá? Então, pode sair para ir para um advogado, que é o procurador,
defensor público, o Ministério Público é o promotor de justiça, ou a Fazenda Pública, através dos seus procuradores, advogados da Fazenda Pública. Exceto também quando devam ser remetidos ao contabilista ou partidor. Às vezes o processo tem que ser remetido ao contador, que é chamado aqui de contabilista, para que ele faça cálculos. O partidor para fazer a partilha de bens. Então ele pode sair do cartório. Quando forem remetidos a outro juízo, vai para uma outra comarca, ou na mesma cidade, mas para outro juízo, ou até mesmo para outra cidade. Por quê? Modificou a competência. O juiz, né, daquele juízo não é mais competente para julgar aquele processo. Outra exceção, fornecer certidão de... não, aqui é o 5, né? É quando as funções, né, do escrivão, chefe de secretaria. Fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo. O processo ele contém lá o andamento processual. E pode ser que a parte ou alguém precise de uma certidão do que aconteceu ou do que está acontecendo dentro do processo por alguma razão. E o juiz defere, né, a emissão de uma certidão. Então, vai lá. Às vezes, viu, pessoal? Às vezes, na maior parte das vezes, o juiz não precisa autorizar, porque direito de certidão cabe um direito à própria parte, né, ou as pessoas em geral solicitarem do processo. E o escrivão ele vai expedir essa certidão independente de despacho do juiz, a não ser em casos raros e específicos. Independentemente de despacho do juiz, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Processo que corre em segredo de justiça, somente algumas coisas do processo podem ser reveladas e colocadas na certidão. 6. Praticar de ofício os atos meramente ordinatórios, ou seja, cabe ao escrivão, chefe de secretaria, praticar atos dentro do processo que são meros ordinatórios, ou seja, são aqueles de rotina, né, de caráter administrativo, que não exige uma decisão do juiz. O processo ele vai correndo normalmente e o escrivão aí deve praticar esses atos. Quando eu falo escrivão, pessoal, quem pratica isso são os escreventes. O escrivão acaba sendo o diretor, o chefe, né? Parágrafo 1º. O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso 6. Ou seja, quais são os atos meramente ordinatórios? Veja, o juiz titular, não pode o juiz substituto fazer isso. Parágrafo 2º. No impedimento do escrivão ou chefe da secretaria, que às vezes ele está impedido, né? A gente vai ver mais para frente causas de impedimento, né, e de suspeição do juiz e dos auxiliares da justiça. Digamos que o escrivão esteja impedido, ou o chefe da secretaria. O juiz vai convocar um substituto. E se não houver substituto, ele vai nomear uma pessoa para fazer aquele ato. Qualquer pessoa, tá? Artigo 153. O escrivão ou chefe da secretaria atenderá preferencialmente à ordem cronológica, que é por ordem de tempo, né? Tempo de chegada, né? Cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Ao receber um processo em cartório, que foi lá para o juiz dar um despacho, uma decisão, o processo volta para o cartório, seja digitalmente, hoje em dia é tudo digital, e vem de uma fila da conclusão. Ele vem e ele é recebido, né, pelo escrivão, fala escrivão, chefe da secretaria, mas quem faz isso acaba sendo o escrevente. Muito bem. Na prática, vocês entenderam, quando eu falo chefe de secretaria e escrivão, quase sempre eu estou falando do escrevente, tá bom? Muito bem. Aí ele recebeu processos que vieram do juiz hoje, tem processo de ontem, de anteontem. Ele vai redigir os ofícios, fazer os mandados, tudo que está sendo ordenado no processo pela ordem de chegada. Então, primeiro eu tenho que fazer o que chegou para mim na semana passada e assim por diante, cronologicamente, por ordem de recebimento. Parágrafo 1º.
A lista de processos recebidos é carimbar e falar assim, olha, esse processo veio do juiz na data de hoje, tal horário. Deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta pública. E está querendo dizer que a lista de processos recebidos para saber qual é essa ordem cronológica deve ficar permanentemente à disposição para consulta pública. Na prática, isso nunca acontece. Principalmente porque hoje em dia, pessoal, o que acontece é que o processo ele é digital. E sendo digital, essa ordem está lá dentro dos processos para todo mundo ver, porque é público, tá? Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra lá do caput, qual que é a regra do caput? O escrivão, tal, atender a ordem cronológica. O que está fora da regra? Os atos urgentes, porque às vezes o juiz determina urgente, assim como os reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial, tá? A ser efetivado. Então o juiz às vezes pede urgência que se passe à frente ao cumprimento daquela ordem específica naquele processo. Preferências legais, né? Tem essa questão de idoso que tem preferência legal, né? Além dos urgentes. Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, né? Que é a lista aí da ordem cronológica de chegada, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e os preferenciais legais. Então tem lá a ordem de chegada, mas tem os urgentes. E mesmo nos urgentes e preferenciais, dentre eles tem uma ordem cronológica. Tem um urgente que chegou antes do outro urgente. Tem que fazer o mais antigo primeiro, tá? Parágrafo 4º. A parte que se considerar preterida, ou seja, deixada de lado, prejudicada, né? Prejudicada nessa ordem de cumprimento das ordens judiciais, ela pode reclamar no próprio processo ao juiz. O juiz vai requisitar informação ao servidor, né, ou seja, ao funcionário, e que deverão ser prestadas, ok, essas informações no prazo de 2 dias. É rápido, hein? Parágrafo 5º. Constatada a preterição, ou seja, que foi deixado de lado, o juiz determinará imediato cumprimento daquele ato e vai instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD, tá? Processo administrativo disciplinar, contra o servidor para apurar aí a falta dele. Artigo 154. Incumbe ao oficial de justiça. Olha aí, hein? Agora é importante, hein? Muito importante isso daqui. Você assiste essa aula pelo YouTube, conheça o nosso canal Explica Isso Direito. Lá você tem o PDF, aulas sem propaganda nem nada, e pode baixar esses PDFs, compor todo o seu material, fazer anotações, carregar ele com você e estudar a hora que quiser. É muito, muito útil, tá? Porque tem muitas observações interessantes. Que cabe ao oficial de justiça? Fazer pessoalmente as citações. Qual que é a diferença, professor, entre citação e intimação? Citação é quando você comunica a pessoa que está sofrendo a ação de que tem um processo contra ela e abre um prazo ali de 15 dias para apresentar a contestação. Agora, todos os outros atos do processo que não seja citação, a gente chama de intimação, né? Ele vai ser intimado a comparecer, a fornecer um endereço, a efetuar o depósito de alguma quantia para que um ato seja realizado, enfim, tudo vai ser intimação depois. O oficial de justiça faz citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, ou seja, do seu cargo, sempre que possível na presença de 2 testemunhas, certificando no mandado o ocorrido com a menção do lugar, o dia e a hora. Então vamos lá. Na prática, o oficial de justiça não faz prisões mais, mas aqui o Código Civil, Processo Civil, diz que faz. Então, mas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando há prisões de pessoas, o juiz encaminha um mandado de prisão ao delegado de polícia para esse cumprimento, né? Eles têm porte de arma, eles têm equipe, eles têm veículos para isso.
Já expliquei o que é citação. Penhora é quando o oficial de justiça vai penhorar um bem indicado ou não pelo juiz, aquele que ele encontrar na posse, né, do devedor, para que aquele bem fique em garantia do pagamento da dívida. O oficial de justiça lavra, né, escreve um auto de penhora nesses casos, tá? Arrestos é algo muito parecido com as penhoras, não vou explicar aqui agora, e demais diligências próprias do cargo dele, oficial de justiça. Geralmente ele faz isso com a presença de 2 testemunhas, na prática isso praticamente não acontece, né? Agora, ao final de ter realizado todas essas incumbências, aí ele vai certificar. Fala no próprio mandado. Na verdade, hoje em dia, como é digital, ele vai certificar dentro do SAGE, que é o programa de gerenciamento aí de todos os processos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vai entrar lá e vai, por fim, descrever, depois de fazer muitos cliques lá, ele vai escrever no Word uma certidão. Se dirigiu até endereço tal, fez a citação, entregou documentos, pegou a assinatura, blá blá blá, tudo mais, tudo que aconteceu. E vai mencionar em que lugar que aquilo aconteceu, que dia e que horário aquilo aconteceu. 2. O que cabe ao oficial de justiça? Executar as ordens do juiz a que estiver subordinado. O oficial de justiça é subordinado ao juiz, então ele vai executar as ordens ordenadas pelo juiz. Entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento. Depois que cumprir o mandado, ele tem que devolver o mandado, né, ao cartório, à central, né, a qual ele está vinculado, com a certidão de cumprimento. 4. Auxiliar o juiz na manutenção da ordem. Isso se trata de audiências ou de júris em que o oficial de justiça está lá trabalhando junto com o juiz para manutenção da ordem e do bom desenvolvimento do júri ou das audiências. 5. Efetuar avaliações quando for o caso. Assim, quando faz penhora, avalia o bem. Penhorou uma televisão, vai ter que avaliar quanto que aquele bem custa, certo? Geralmente se chama mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito daquele bem, para nomear um depositário. 6. Certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes. Isso aqui é novo no CPC, hein? Ó, isso aqui é novo, hein? No CPC, no Código de Processo Civil, novo. Tem toda a cara de cair nesse concurso, hein? Cabe ao oficial de justiça, quando vai fazer qualquer ato, se a parte disser e quer apresentar uma proposta para pagamento da dívida, ele vai tomar nota dessa proposta e depois transmiti-la, né, no momento da certidão, para que o juiz fique sabendo e o juiz questione as partes. E depois, a parte interessada, se ela concorda naquela proposta de acordo, tá bom? Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para ela se manifestar no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio, ou seja, intimou a parte, em 5 dias ela não se manifestou, o silêncio significa que ela está se recusando a aceitar aquela proposta que a outra parte fez de um acordo dentro do processo. Por último aí, na aula de hoje, o artigo 155 diz que o escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente, assim como também o juiz o é. Lembra que a gente viu isso? Quando, sem justo motivo, se recusar a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados, sem justo motivo, porque às vezes há uma justificativa, excesso de serviço, né? Muitas vezes isso pode ocorrer, sim. E praticar ato nulo, ou seja, um ato que é nulo, mas ele faz isso com a intenção ou mesmo sem intenção. Então, praticar um ato nulo, o oficial de justiça, com ou sem a intenção, ele pode ser processado civil ou regressivamente pelos prejuízos que ele causar à parte.
Pessoal, eu fico por aqui, mais uma aula de Código de Processo Civil. Obrigado aí por assistir a mais esse vídeo. Se você acompanha aqui pelo YouTube, faça a sua inscrição se você não fez ainda, deixe o seu gostei, o seu joinha. Faça um comentário também se a aula estiver sendo útil para você. Muito obrigado. Você que acompanha pela plataforma, continue os seus estudos, tá? E se você, YouTube, quiser adquirir aí o PDF, vai lá no Explica Isso Direito Concursos e você vai poder adquirir por um valor realmente que vale a pena e ter acesso aos PDFs e muito mais. Um abraço para vocês, pessoal. Até a próxima aula.